Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos nessa tarde. Eu, Otávio Mirtes, no nosso programa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os extraterrestres. Quem são eles? Esses nossos irmãozinhos que vivem em outros locais, no espaço que todo mundo está conversando. Não sei se você sabe, o Espiritismo trabalha com isso. Porque o Espiritismo ele trabalha com os espíritos dos que vivem na Terra e em outros planetas, né? Também. Tem o mundo, não tem só nós aqui nesse mundo aqui, senão... De habitantes, né? Você imaginou que tristeza que seria a vida se tivesse só habitantes nesse planeta? Não, a vida não seria uma dádiva, seria um castigo, né? Sim. É um isolamento sem fim, sem tamanho em relação a todos os nossos irmãos que habitam esse universo vastíssimo. Começa, Mirtes. Vamos lá. Quem são eles? Os extraterrestres. A gente sempre ouve, né, na televisão, que vira um OVNI aqui, um disco voador ali. Disco voador, né? Antigamente era disco voador, né? O ET lá de Varginha, um ET não sei na onde, que a NASA capturou um dos seres, né? Uma nave que caiu em tal lugar. Então hoje a gente foi buscar um pouquinho mais para poder estar trazendo para vocês quem são esses extraterrestres. Na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Independentemente da diversidade dos mundos, estas palavras de Jesus podem referir-se ao estado venturoso e desgraçado do espírito na erraticidade. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por força da lei do progresso, à medida que o espírito completa seu aprendizado num mundo, passa a habitar outro mundo, e assim sucessivamente, evoluindo sem cessar. Quando um dos mundos, eles alcançarem o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passarão para outro mais adiantado, e assim por diante, até chegarem ao estado de espíritos puros, né? São outras tantas estações, em cada uma das quais lhes deparam elementos de progresso apropriados ou adiantamento que já conquistaram. Federação Espírita Brasileira, Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos mundos existem segundo o Espiritismo? Segundo o Espiritismo, como podem ser classificados os mundos habitados? Os mundos que circulam no espaço infinito classificam-se em 5 categorias: mundo primitivos, de provas e expiações, de regeneração, ditosos e felizes, e celestes e divinos. Vida extraterrestre. A doutrina espírita tem como um dos seus postulados básicos a crença da pluralidade dos mundos habitados, segundo os espíritos elevados, que responde às perguntas de Kardec no Livro dos Espíritos. Acreditar que seres vivos estão limitados à Terra seria duvidar da sabedoria divina, que não fez nada de inútil, pois Deus é a inteligência suprema e o universo é imenso. Então, por que ele criaria tantos planetas para ter vida num único planeta? Seríamos muito egoístas, né? Para acreditar. A forma dos habitantes desses outros mundos seria similar à nossa, sem antenas, sem peles esverdeadas, nada dessa história, dessas alegorias, né? Que tanto se fala. Mas o organismo deveria se adaptar ao meio ao qual vive. E os meios, diz Kardec, devem ser diversos. Assim, o Espiritismo não acredita ser possível que os habitantes de diversos planetas diferentes possam viver entre os outros. Por que foi isso colocado? Porque o ser humano da Terra ele é tão atrasado que ele discrimina a sua própria raça. Não é verdade? Os terrenos. Ele é preconceituoso, ele é julgador. Como que ele vai aceitar uma criatura que não é igual a ele? Vamos supor, né? Vamos lá. Vamos lá. A forma dos habitantes desses outros mundos seria similar à nossa. Sem antenas, sem essas coisas
exagerada que eles colocam aí, mas o organismo deveria adaptar-se ao meio no qual vive, né? E diz Kardec que podem ser diversos. Assim, o Espiritismo não acredita ser possível que os habitantes de diversos planetas diferentes possam viver uns dos outros. Esses mundos estariam em diferentes graus de adentramento espiritual, né? Conforme nós dissemos, temos os cinco estágios. O nosso Sol não seria um mundo povoado por homens, seres corporais, mas um local de reunião de espíritos superiores. O que é o universo no Espiritismo? Resposta. O universo é um conjunto de tudo o que existe. E não é obra do homem, que dele também faz parte. Quem, segundo o Espiritismo, é autor do universo? Segundo o Espiritismo, o autor do universo é Deus. Então, Kardec perguntou aos espíritos superiores: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta: tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formaram pela condensação da matéria disseminada no espaço. O codificador perguntou também se os mundos, uma vez formados, podem desaparecer, disseminando-se no espaço a matéria que o compõe. E eles informaram: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Deduz-se disso que os mundos têm seus ciclos de formação, de evolução, para que se tornem moradas apropriadas aos seres que os deverão habitar, e de desaparecimento, quando a matéria condensada que os forma se desagregará, voltando novamente ao estado fluídico e retornando, portanto, à fonte primitiva de onde saiu o cosmos. Só uma parte aí, os espíritos que tomam corpos, vamos assim dizer, que reencarnam em outros planetas, têm a forma humanoide. São iguais a nós? Não. Mas na semelhança, tem cabeça, dos braços, duas pernas e um tronco. Isso eles têm. São considerados, isso tem no universo todo. Isso a gente sabe pela doutrina espírita. Diversos estudos que a gente tem. A cor da pele é igual a nossa? Não. Pode ter cor de diferença? Pode. Por quê? Porque a matéria desses mundos, onde eles evoluíram, o material que existe nesses planetas é distinto do que existe na Terra. E a evolução deles, enquanto animal, assim como se processou também na Terra, é um pouco diferente. Então, portanto, eles não são exatamente iguais a nós. Tem 5 dedos? Não, não necessariamente. Pode ter 3 dedos? Podem. Pode ter algum chifrinho, um calombinho na cabeça? Pode. Tá? Então, essas são variações. Pode ter a nossa altura? Pode. Pode ser menor? Pode. Pode ser maior? Pode. Então, depende de onde eles evoluíram. Então, isso que é importante, que a gente tenha esse tipo de conceito. Com relação ao desaparecimento dos mundos, que foi citado aqui, acabei de ler, isso é uma realidade. A astronomia, né, a física moderna, dá mais que comprovado. Os planetas desaparecem, sóis explodem, se esfriam, né, se transformam, que eles chamam estrelas anãs, e não se integram, explodem, pode ser um monte de coisa, se formam novos planetas, né? Vai ter os buracos negros que consomem, hoje em dia sabe que os buracos negros têm um papel importantíssimo no universo. São passagens, né? Renovadores, né? Eles destroem para formar aquela matéria, é uma teoria que já está bem aceita, para formar novos planetas. Então, é a teoria da destruição e da renovação. Da renovação. Está no livro dos Espíritos, quem for ler o livro dos Espíritos vai saber que isso está lá. Foi Deus criou o universo dessa forma. O que nós não podemos é generalizar. Porque alguém viu um ET que diz que tem a pele verde e que todo mundo tem que ser verde. Não. Então, a gente não pode generalizar. Não. Né? A gente tem que entender dessa forma. Né? Então, Tem alguns que estão semelhantes a nós. Já falaram, tem relatos disso. Né? É verdade. Uma questão que permanece em aberto, porque sempre foi questionado como serão ou são esses habitantes de Marte. Por que Marte? A gente vai estar colocando aqui para vocês. Na questão do Livro dos Espíritos 236, esclarece que há mundos cuja superfície é estéril, ou seja, em que não há vida corpórea, somente habitantes do plano espiritual. Essa situação de esterilidade é transitória. A própria Terra já teve assim, antes do surgimento dos primeiros seres vivos. Então o pessoal fala, mas você vai lá em Marte, não tem água, não tem isso, é tudo seco, como que pode ter vida lá? A Terra também pode ter passado por esse período. Vai passar. E não quer dizer que os seres que talvez estejam lá
habitem aquele local, eles não se adaptaram àquilo que tem lá. Porque nós fomos preparados e adaptados à Terra, ao clima da Terra. Aqui tem oxigênio, tem água e tudo mais. Não quer dizer que todos os planetas são iguais. Eles não são iguais. E as formas de vida nem sempre também são iguais. Então vamos lá. Uma vez que a tecnologia terrena ainda não é capaz de detectar a presença da natureza de habitantes em Marte, temos que analisar os relatos mediúnicos sobre o tema. E o que encontramos são diversas contradições entre vários espíritos médios que já trouxeram informações sobre a vida no planeta Marte, né? Então vamos aí. De acordo com o Espiritismo, a evolução espiritual ocorre através de múltiplas reencarnações em diferentes planetas. Cada planeta oferece diferentes oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Alguns planetas são considerados mais avançados espiritualmente, enquanto outros são considerados menos evoluídos. O significado de qual planeta menos evoluído, segundo o Espiritismo, é a crença de que existem diferentes níveis de evolução espiritual em diferentes planetas e que alguns planetas são considerados menos evoluídos espiritualmente que outros. Isso nós sabemos. Né? Porque se o espírito ele sofre evoluções, né, com o tempo, então vai ter um planeta cada vez mais evoluído e tem aquele que é menos evoluído. O Espiritismo não há uma classificação de melhor ou pior. Não existe essa de melhor ou pior. Né? Evolução espiritual. Né? Mais evoluído ou menos evoluído. Pior ou melhor não existe. Em relação ao planeta, são estágios, né? Cada planeta oferece diferentes oportunidades de aprendizado, como foi colocado. Né? O objetivo é evoluir espiritualmente em qualquer ambiente em que se esteja encarnado. Não importa o ambiente que esteja encarnado. O espírito que vai reencarnar, ele vai reencarnar de acordo com a condição daquele planeta. Aquilo que o planeta oferece, ele tem condições. Nós não podemos, né, esquecer que Deus é inteligência suprema. Nossa. E ele sabe o que faz. Nós é que não sabemos e não entendemos. E muitas vezes não temos capacidade para analisar isso. Né, a inteligência suprema. Passamos agora para uma outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes de terceira ordem. Espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, né? Que é o espírito que não evoluiu, o espírito que escolheu o caminho errado, fez a sua escolha. Tem bastante encarnado. Tem bastante encarnado aqui na Terra que foi dado a oportunidade. Porque nós íamos passar por essa transição planetária e foi aberta a oportunidade para aquele que quisesse, né, evoluir. Foi dada a oportunidade, porque o Pai é misericordioso. Né? Então vamos lá. Espíritos neutros. Sabemos que em todas as classes dessa ordem o mal domina. Mas sem ter o pensamento do bem ou do mal decresce à medida que se afasta da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais brandos, a inteligência mais desenvolvida. O mal aí estará um pouco disfarçado, enfeitado, dissimulado, mas tem. Essas próprias qualidades engendram um outro defeito, que é o orgulho, porque as classes mais elevadas são bastante esclarecidas para terem consciência da sua superioridade, mas não o bastante para compreender o que lhes falta. Daí a sua tendência à escravização das classes inferiores de raças mais fracas que tenham sob o seu jugo. Não tendo o sentimento do bem, não tem senão o instinto do eu e aciona a sua inteligência para satisfazerem suas paixões. Numa tal sociedade, se o elemento impuro domina, esmagará o outro. No caso contrário, os menos maus procurarão destruir os seus adversários. Em todos os casos haverá luta sangrenta, luta de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas serão necessárias leis. Mas essas leis serão ditadas por interesse pessoal, não pela justiça, a verdadeira justiça. O forte as fará em detrimento do fraco. De todos os planetas, o mais avançado, sob todos os aspectos, é Júpiter.
Acho que alguém já ouviu falar nisso, né? Ali é o reino exclusivo do bem e da justiça, porque não há senão bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do feliz estado dos seus habitantes pelo quadro que demos do mundo habitado, sem a participação dos espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maioria dos homens de bem que honraram nossa terra pelas suas virtudes e seus talentos. A conformação dos corpos é quase a mesma desse mundo, mas é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Ao passo que rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar para o outro, roçando a superfície do Sol, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo a matéria da qual o corpo está formado mais depurada, ela se dissipa depois da morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não existe a maioria das enfermidades que nos afligem, sobretudo aqueles que têm a sua fonte nos excessos de todos os gêneros e na desordem causada pelas paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea, não seria bastante substanciosa para os nossos estômagos grosseiros, e a nossa seria muito pesada para eles. Ela se compõe de frutas e plantas que, aliás, aunem de algum modo a maior parte do meio ambiente do qual aspira as emanações nutritivas. A duração da vida é proporcionalmente muito maior sobre a Terra. Em média, equivale a 5 dos nossos séculos. 500 anos? Só explicar um pouquinho. É melhor. Vamos falar, ele está falando em fruta, mas sabendo que Júpiter não tem vida conforme tem aqui no nosso planeta Terra, que tem planta, tem água, tem rio lá. Não tem isso, a gente sabe disso. Que fruta é essa? É uma fruta, tem a forma de fruta, né, que se caracteriza como uma fruta, lá também tem planta. Só que ela é etérea, não tem essa materialidade que a gente tem dando dos nossos alimentos, conforme o alimento está pesando. É como se estivesse comendo uma pera, mas é uma pera diferente, uma pera assim, mais etérea. Ela tem energia? Tem, mas é uma energia pequena, porque o espírito também precisa um pouco de energia, tá, gente? Ele precisa. Nosso lar tem isso, daquelas sopinhas, lembra da história do nosso lar, sucos, etc. e tal. Tá? Então alguém vai falar assim, lá não tem ar, vocês estão inventando. Não, estou falando de uma forma do mundo espiritual. Então não tem essa vida material que tem na Terra, você não vai achar lá. Tá? Lá não tem esses carros, não tem essas paredes grosseiras e cimento, é tudo como se fosse fluidificado, como se fosse uma coisa etérea. Pela evolução do próprio planeta, né? Quintessenciado. O próprio corpo deles não tem esse material grosseiro, assim, denso que nós temos, tá? É totalmente diferente. Mas por isso que eles não têm doença. Por isso que quando morre, aquilo que nós pode ser chamado de corpo ainda, que é uma coisa muito distante do nosso, ele sempre vira energia, não é e não tem doença também. Então, exatamente. Mas eles precisam evoluir, se estão tão evoluídos assim, precisam ainda é necessário evoluir. Para chegar até Deus? Porque aprenda o seguinte, a gente não para nunca de evoluir. Por mais anjo que seja, até os anjos evoluem, até Cristo evolui. Sim, tá? Até chegar em Deus. Até se aproximar, né? Se aproximar de Deus. Que igual a Deus nunca seremos. Isso está escrito também na doutrina espírita. Verdade. Falando ainda de Júpiter, né? Infinitamente maior que a Terra, o planeta Júpiter, não apresenta o mesmo aspecto. É iluminado por uma luz pura e brilhante que ilumina sem ofuscar. O espírito de George, pela médium Senhora Costel, as árvores e as flores, os insetos, os animais, dos quais os vossos são o ponto de partida, ali são maiores e aperfeiçoados. A natureza é mais grandiosa e mais variada. A temperatura é igual e deliciosa. A harmonia das esferas encanta os olhos e os ouvidos. A forma dos seres que o habitam é da mesma que a vossa, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Olha que interessante.
Não somos submetidos a condições materiais de vossa natureza, não temos as necessidades, nem as doenças que lhes são consequência. Somos almas revestidas de um invólucro diáfano que conserva os traços de nossas passadas migrações. Aparecemos aos amigos tais como nos conhecem, porém iluminados por uma luz divina, transfigurados por nossas impressões interiores, e são sempre elevados. Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, outubro de 1860. A vida extraterrestre, na obra de Allan Kardec e de Chico Xavier. Os espíritos afirmam que todos os orbes têm sua civilização, em estágios diferentes de evolução. Sobre esse enfoque, podemos dizer que o sistema solar é um laboratório rico em quantidade e variedades de espécies, e o humano terráqueo é apenas um deles. Sendo assim, didaticamente, cada planeta constitui verdadeira escola ou oficina, onde o princípio inteligente da criação, um espírito, tem a oportunidade de se descobrir como colaborador da obra de Deus. Deserto inimaginável, estende-se além das estrelas, lá em condições diferentes do vosso planeta. Vossos mundos revelam-se e descobrem-se em formas de vida que a vossa concepção não podem imaginar, nem vossos estudos comprovar. É o que nós dizemos, né? Estamos muito longe. Pelos idos de 1858, Kardec já se referia à existência de vida inteligente em outros mundos habitados, inclusive com entrevista realizada por meio de evocação de seres de outras moradas, o que causa estranheza e a dificuldade que os adeptos do espiritismo, em sua grande maioria, têm em entender essa realidade. As comunicações existentes entre o homem da Terra e os habitantes de outros planetas podem, sim, segundo o espiritismo, ser feitos a partir de médiuns que recebem mensagens pela psicografia ou pela psicofonia de espíritos que estão em comunicação com o extraterrestre. A gente vê alguns casos de médiuns que hoje em dia já se fala, mais antigamente não se falava em comunicação com espíritos que vivem em outros planetas, né? Mais evoluídos que o nosso. O Chico mantinha, né? Mantinha, mas não, dos relatos antigos, né? Sim, dos relatos antigos. Mas o espiritismo nunca avançou tanto para comentar e aceitar essa comunicação. Só se achava que a gente conversava com o encarnado daqui da Terra, que morria daqui da Terra. Gente, o universo é habitado por espíritos, criação divina. Todos somos espíritos, criação divina. Então, todos podemos manter comunicação. Por que não? Claro. Aquela Mônica Medeiros, né? Não tem aquela médium que faz uma comunicação com uma extraterrestre? Sim. Que está viva lá no planeta dela e faz a comunicação aqui. A comunicação, à medida que ela vai desenvolvendo, a mediunidade vai se desenvolvendo, vai ser uma coisa muito mais rotineira. Sim, mais comum, né? Para o homem mais futuro, não o atual, ele tende e caminha para isso. O desenvolvimento mediúnico vai ser uma das grandes tônicas do desenvolvimento do homem aqui na Terra, quando passar para o mundo de generação, né? Chico Xavier, por exemplo, psicografou Cartas de uma Morta, gosto muito desse livro, pelo espírito de sua mãe, Maria João de Deus. É o primeiro livro psicografado dele, viu, Mirtz? Cuja história se passa em Marte. Então, a mãe do Chico é o seguinte, ela desencarna, ela vai para a Lua, ela vai para Marte, ela vai para Saturno, ela fica passeando, digamos assim, um espírito superior leva ela lá, então ela vai relatando o que ela viu, né? Então, a história se passa em Marte. Em Crônicas de Além Túmulo, pelo espírito também de Humberto Campos, se narra no capítulo 24, uma reunião a qual comparecem anciões da Sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, né? Cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel revela como extraterrestre oriundo de diferentes mundos da constelação do Cocheiro, ou de Capela,
chegaram à Terra e se miscigenaram com os habitantes do planeta, impulsionando a sua evolução. Por sua vez, Hercílio Mais recebeu do espírito Ramatiz a obra A Vida no Planeta Marte. Nela, Ramatiz explica que o marciano não apresenta as mesmas características substanciais do terráqueo, pois, apesar de se ter a mesma forma física, vibra num plano mais energético e material. Seu mundo situa-se num campo vibratório adequado ao seu corpo físico, ou seja, é menos material que o nosso. Para refletir. Se jamais houvéssemos visto um peixe, não poderíamos conceber um ser vivendo na água. Não é isso? Não teríamos a menor ideia da sua estrutura. Por que então não admitir que outras formas de vida podem viver em outros planetas no meio diverso do nosso? Pudemos observar até agora que na Lua não vivem seres como nós, mas como não temos conhecimento de suas estruturas, não podemos dizer com certeza se nela existem ou não outros tipos de vida. Por meio de simples raciocínio, podemos chegar, como muito antes de nós, a uma conclusão favorável à pluralidade dos mundos. Tal raciocínio é confirmado pelas revelações dos espíritos, que nos dizem que os mundos são habitados por seres que podem ser mais ou menos evoluídos que nós. E ainda mais, nós sabemos ser possível entrar em contato com eles e obter esclarecimento sobre seu estado. Assim, tudo é povoado no universo, planetas sólidos, o ar, as entranhas da Terra e até as profundezas da Terra. Só para fazer um adicional nessa fala toda, tem um estudo antigo já, acho que nos anos 70, se eu não me falha a memória, 80, os matemáticos chegaram à conclusão, né, que existe, no mínimo, em todo o universo, 40 mundos, 40 planetas com vida inteligente. Seria, matematicamente, então seria impossível admitir que só tem a gente. Tem gente que acha que só tem aqui. Tá? Quando eu dava aula para os meus alunos, na faculdade, eu falava para eles, vocês já aprenderam a olhar para cima? Levantar a cabeça e olhar para o firmamento? Eu falava, por que, professor? Tem muita vida lá. A vida não é só aqui na nossa aula, não. Você sabe por que vocês são assim? Eles falam, não, professor, que vocês têm um comportamento semelhante do porco. O porco não levanta a cabeça, sabia, Mendes? Só olha para baixo. Olha para baixo. Sim. Mas por quê? Porque ele tem o pescoço grosso, coitadinho. Mas vocês não têm esse pescoço. Então vocês podem levantar, não levantem e prestem atenção que lá tem muito mais coisa, muito mais segredo do que aqui. É verdade. Seja humilde. Tá? Nós somos pequenininhos, nós somos insignificantes. Deixe de arrogância de achar que você é um ser supremo. Isso não é nada. Isso é uma poeira cósmica. Mas somos feitos à semelhança de Deus, o que nos salva, né? Graças a Deus. Otávio, então quem são os extraterrestres? Cristo é um deles. É um deles. Tá? E nós, que viemos de Capela? Meu reino não é desse mundo. Acabou de dizer. Crucificar, foi embora, não voltou. Ainda não. Né? Também foi maltratado, coitado. Né? E o povo que veio do planeta Capela? Que veio do planeta Capela. Nós somos os remanescentes deles. São extraterrestres. Então nós também somos extraterrestres. Nós somos extraterrestres. Nós capelinos somos extraterrestres. Somos oriundos de outro planeta, da constelação do Cocheiro. Fazendo uma observação, Divaldo Franco fala que agora nessa transição planetária estaria vindo para o Brasil, ou para o planeta Terra, mais de 250 mil espíritos vindo de Alcione, uma estrela. Graças a Deus. São os pleiadianos que estão vindo aí. São muito evoluídos. Muitos evoluídos que estão vindo no nosso auxílio nesse momento de dificuldade. Bom. Não quer dizer que todos eles vão nascer no Brasil, tá? Um grande número deles, sim, mas eles vêm para habitar o planeta Terra como um todo, para trazer a evolução para o nosso planeta. Né? Aí falam de arcturianos, de outros, que a gente não tem tanto conhecimento. Né? Mas esse povo que estuda ufologia é bem antenado, né? Sim. Mas o que o ser humano da Terra não entende também... Maria José é um de Sírios. A Maria, mãe de Jesus, era de Sírios, de um outro planeta. Então, são espíritos que sempre vieram à Terra, mais evoluídos, para poder nos ajudar na nossa evolução. Então, Maria, mãe de Jesus, ela tinha que conceber Jesus Cristo, um espírito extraterrestre também, muito evoluído, certo? Claro. E teria que ser alguém especial. Então, quem veio... Não podia ser qualquer uma, não. Não podia ser qualquer uma. Para receber aquele espírito maravilhoso, né? Sim, exatamente.
Então, o Divaldo fala que o ser daqui da Terra, ele julga assim, não tem água, não tem oxigênio, como é que pode ter vida? Porque a gente está tão preso ao nosso mundo que a gente acredita que só tem condição de se viver se tiver as mesmas condições que nós temos aqui no nosso planeta. Esse conceito de vida que nós temos, né? Esse é o nosso conceito de vida. E isso não é a realidade e não traduz a verdade. Sim. Né? Da sabedoria divina. Então, Deus pode criar vida aonde quer que seja, com o material que ele tiver à disposição. Certo. Não é assim? Certo. Então, os extraterrestres sou eu, você, todos os nossos irmãozinhos, sim, que quando evoluem daqui passa para um outro. Ou viemos de um outro porque evoluímos a ponto de vir para cá. Podemos ter vindo de um lugar pior ainda, né? Então, é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu passar para vocês o que é o extraterrestre. Tão falado, né? Que o pessoal fantasia tanto. Cada dia mais vai se tornar mais comum esse assunto. Porque eles estão entre nós. Tem seres extraterrestres de outros planetas que eles são tão evoluídos que os seus corpos são sutis. Tão sutis que nossos olhos materiais não conseguem vê-los. Não chega. Não conseguimos enxergar. Que não quer dizer que eles não estão entre nós. Que não existam. Né? Que não existam. Existem e estão entre nós há muito tempo. Nos auxiliando. Pode ter certeza disso. Bom. Tá bom por hoje? Eu acho que tá bom, porque a gente conseguiu esclarecer, né? Vamos pegar a nossa nave espacial agora. Agora a gente vai pegar a nossa nave e vai voltar de onde viemos. Com certeza. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Não podemos esquecer disso. Tá certo, que bom. Até semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui por mais um aprendizado. Hoje não tem esporte. Não tem esporte. Hoje não tem. Paz e bem a todos.